dependemos de Ti. Nessa tarde nós ainda queremos abrir nosso coração. Obrigado pelo que o Senhor já nos falou. Obrigado pela luz da Tua palavra. Mas agora queremos ainda falar um pouco mais sobre a questão dos acontecimentos futuros. Senhor, ainda continua abrindo nosso coração para entendermos o que está acontecendo, mas principalmente para entendermos a estratégia do inimigo. Nós queremos estar libertos, Senhor. Nós queremos estar livres para Te servir. Para isso, Senhor, seja conosco. Traga luz ao nosso coração, mas principalmente nos fortaleça, nos encoraje, para que nós possamos viver a vida da igreja. Aleluia! O Senhor nos deu vida, e o Senhor nos deu a vida da igreja. Jesus é o Senhor. Amém. Bem, irmãos, louvado seja o Senhor. Nosso encargo agora à tarde é falar um pouco sobre as coisas que estão acontecendo, como elas já haviam sido profetizadas na palavra de Deus, as que ainda irão acontecer e aquelas que afetam hoje diretamente o nosso viver, para que a gente possa, na luz da palavra do Senhor, ser ajudados e entender quão importante é esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num momento em que vencedor é aquele que não perde tempo. Você já percebeu isso? Em qualquer aspecto da sua vida, você só vai ser vencedor se você for alguém que aprendeu a não perder tempo. Olhe para qualquer aspecto, olhe para a sua vida familiar, olhe para a sua vida profissional, olhe para os seus estudos e também na vida da igreja. Nós não podemos mais perder tempo. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, olhe para ele e diga assim: eu não quero mais perder tempo. Amém? Eu não quero mais perder tempo. Amém? Aleluia. Vamos ler o tema dessa palavra? Está ali, ó. Você está preparado para o tempo do fim? Mais uma vez. Você está preparado para o tempo do fim? Agora pergunta para o irmão que está do seu lado: você está preparado, irmão? Você está preparado? Amém. Senhor Jesus, nosso encargo agora é mostrar que nós precisamos estar preparados. Hoje à noite e amanhã de manhã, o Senhor vai nos dar o caminho para ser preparados. Tá bom? Então que a gente possa aproveitar ao máximo falar do Senhor. Bem, vamos ler esse versículo juntos? Há todavia uma coisa que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Irmãos, essa é uma primeira verdade que vai orientar a gente nessa comunhão hoje. Por que para Deus um dia é como 1000 anos? 1000 anos é como um dia? Porque para Deus não existe tempo. Deus é atemporal. Se você ler Apocalipse, por exemplo, você vai entender que todos os verbos de Apocalipse estão no passado. Porque para Deus já aconteceu. Então, quando a gente entende isso, a gente entende que eu só vou me situar no tempo quando eu entendo o que a Bíblia considera tempo. E nós sabemos que Deus, Ele criou todas as coisas em 6 dias, certo? E no 7º dia Deus descansou. E nós sabemos que a história da humanidade, segundo a Bíblia, ela tem 6.000 anos aproximadamente. 6.000 anos para nós. Para Deus quanto tempo? 6 dias. E a próxima era é uma era que nós chamamos de reino milenar, que vai durar quanto tempo? 1000 anos para nós. Para Deus, um dia. Então, a partir daí a gente começa a entender como nós nos situamos dentro do tempo. E nós estamos no finalzinho desse período aqui, ó, de 2000 anos, prestes a entrar no milênio. E o que vai marcar essa mudança de era é a segunda vinda de Cristo. Tá claro? Irmãos, eu tenho uma notícia para vocês. O Senhor está voltando. Irmãos, quando a gente olha tudo isso que foi falado na mensagem de ontem e na mensagem de hoje, seja sincero, no seu coração não bate um desespero de que o Senhor volte e mude toda essa situação que está nesse mundo hoje? Irmãos, quando eu olho para esse mundo hoje,
meu desejo é, Senhor, muda isso que está aí. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Essa geração que nós estamos vivendo hoje é a geração mais perversa que já pisou nessa terra. O povo de Sodoma e Gomorra teria vergonha dessa geração que está hoje na terra. Para vocês entenderem o drama que nós estamos vivendo. E para dar continuidade, eu quero falar de uma coisa importante. Eu tive uma infância bem pobre. E teve um período que a gente foi morar numa casa que ela era vizinho a uma pessoa que matava animais e botava a pele do animal para secar. E aquilo fede, vocês não têm ideia. Nas primeiras 3 semanas que a gente morou nessa casa, o cheiro era insuportável. Mas da 4ª semana em diante, a gente já não sentia mais aquele cheiro. Porque de tanto ser exposto àquilo ali, a gente vai perdendo a sensibilidade e a gente vai se acostumando. A estratégia do inimigo hoje é fazer isso conosco. Nós estamos todos os dias sendo expostos à sujeira, à podridão, à imundície desse mundo, e muitos de nós às vezes está perdendo a sensibilidade, está cheirando, está se acostumando e está começando a achar que isso é normal. Irmãos, nosso desejo nessa conferência é que você saia daqui com sua sensibilidade 100% restaurada. Capaz de cheirar uma coisa que não é de Deus e dizer, não quero isso para a minha vida. Amém? Então, vamos lá. O que é que mostra que a vinda do Senhor está próxima? O Senhor falou esse trecho aqui, ó. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede, não vos assusteis. Se você pegar sua Bíblia agora, abrir em Mateus 24, versículo 1, você vai ver que o Senhor começa esse texto explicando isso para os discípulos. E quando chega no versículo 2 em diante, o Senhor fala assim, vede que ninguém vos engane. Vamos dizer isso juntos? Vede que ninguém vos engane. Você sabe qual é a arma mais poderosa do inimigo hoje? É o engano. O que é que ele mais tem difundido hoje? O engano. Muitas das notícias que você vê no mundo é engano. Muitas das situações, engano. O presidente dos Estados Unidos foi eleito à base de engano. O mercado financeiro é um engano. Tudo é um engano, irmãos. Tudo é especulação. Essa que é a verdade. Então o mundo inteiro está mergulhado no engano. Só existe uma coisa real em todo o universo. Chama-se Jesus Cristo. Ele é a única coisa real. E eu e você precisamos aprender a viver nele. E o Senhor falou assim, ó. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará reino contra reino, nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Presta atenção nisso aqui, ó. Princípio das dores. Essa palavra em grego, princípio das dores, é dores de parto, né? Quando a minha filha mais velha foi nascer, ela nasceu normal, eu acompanhei todo o passo a passo. E minha esposa começou com contrações de hora em hora, depois com contrações de meia e meia hora, depois com contrações de 15 minutos, daqui a pouco contraía toda hora, daqui a pouco, Débora nasceu. Então é assim que acontece. Então, por que que o Senhor chamou isso daqui de princípio das dores? Porque Ele quis deixar um sinal para a gente. Quando essas coisas aqui de cima começarem a acontecer com muita frequência, é porque está bem pertinho do Senhor Jesus voltar. Então vamos entender se essas coisas estão acontecendo com frequência. Guerras. Vocês acham que hoje tem acontecido muita guerra no mundo? Sim ou não? Sim. Vamos ver. Vamos estudar um pouquinho de história, tá? Na antiguidade, que foi mais ou menos o período datado de 1300 a.C. até 300 depois de Cristo, ou seja, 1600 anos aproximadamente, nós tivemos 45 grandes guerras. Se você dividir isso por século, dá 3 guerras por século. Depois, no período da Idade Média e do Renascimento Europeu, 22 guerras. Se você dividir pelo tempo, aproximadamente 3 grandes guerras. Ou seja, nesse período lá atrás, as guerras aconteciam de uma forma constante e normal, não aumentando as dores de parto. Mas quando chega no século XVI ao século XIX, um período de 3 séculos, 54 grandes guerras, 14 guerras por século. Aumentou? Aumentou a frequência?
No século XX, um século apenas, 60 guerras. 60 guerras em um século. E no século XXI, vamos ver se vocês estão bem situados. O século XXI já tem quantos anos? 17 anos, parabéns, muito bom. No século XXI nós já tivemos 19 guerras. Se nós projetarmos isso, até o final desse século, seriam 112 guerras. Eu pergunto a vocês, a vida do Senhor está próxima? Vamos continuar. O Senhor também falou que haveria fome. Ah, Germano, mas não acredito. Fome? Que história é essa? E tem fome no mundo? Você tem ideia que hoje no mundo tem 800 milhões de pessoas com fome, passando fome? A média mundial é de 10 mil crianças morrendo de fome todo dia no mundo. Irmãos, nós vivemos num paraíso, você não tem ideia do que se passa aí fora. Você não tem ideia. E o Senhor falou sobre isso. Então, nós vivemos hoje, talvez, a maior população de esfomeados da história. O que mais? Terremotos. Vocês acham que os índices de terremotos aumentaram, sim ou não? Presta atenção nisso aqui, ó. Até 1990, mais ou menos, o índice de terremotos era muito, vamos dizer assim, parecido. Mas a partir da década de 90, olha o que acontece. E esses que estão aqui são só terremotos de larga escala. Não é qualquer terremoto não, porque por dia acontecem centenas de terremotos no mundo inteiro, por dia. Mas são pequenininhos, imperceptíveis. Mas eu estou falando de terremotos de larga escala. O que é que isso quer dizer? As dores de parto estão aumentando. Irmãos, esses sinais deixam claro que está muito perto do Senhor voltar? Sim ou não? Então eu não posso perder? Fala para o irmão que está do teu lado, eu não posso perder tempo. Tempo. Tá? Calamidades naturais. Vocês têm visto calamidades naturais? A gente tem uma recente, não faz nem 10 anos, faz 10 anos exatamente. Aquela que aconteceu na região da Ásia. Vocês lembram quantas pessoas morreram naquela tragédia? Naquela tsunami? Foram 250 mil pessoas. No Japão, outra tsunami, sabe quantas pessoas morreram ali? 190 mil pessoas. Não é coisa pequena não. Muitas catástrofes, e o Senhor também falou a respeito disso, tá? Agora a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: esses sinais são para nós? Para a igreja? Não. Esses sinais, eles são claros para o mundo. Não são esses sinais que têm que nos impressionar. Esses sinais aqui, irmãos, eles estão na palavra há anos, há séculos. A gente já sabe, e tudo isso vai acontecer. Creia, tudo isso vai acontecer. Agora, o sinal que Deus quis deixar para nós não foi esse. A gente vai falar sobre isso. O que eu quero perguntar para você é o seguinte: hoje, você está preparado? Hoje, se você fizer essa pergunta aqui, ó, onde e como estará você quando Cristo voltar? Essa é a pergunta que tem que bater no nosso coração. Onde é que eu quero estar? Como é que eu quero estar quando Cristo voltar? Né? E aí, nós vamos agora falar de outros fatores que envolvem a vinda do Senhor, mas dando ênfase daqui para frente nos sinais que envolvem a igreja, para que a gente possa ganhar percepção de como nós precisamos viver até o Senhor voltar e que está muito próximo. Primeira coisa, globalização. Vocês acham que a globalização ela é uma realidade hoje, sim ou não? Por que é que se der um problema lá no Japão, na economia do Japão, a gente sofre aqui no Brasil? Por quê? Porque nós vivemos num mundo globalizado, onde todo mundo depende de todo mundo, né? Quem mais que foi globalizado, além da economia? Quem pode me dizer? A informação, o conhecimento. Mas hoje existe uma pressão para uma globalização de outra coisa que nós chamamos de cultura globalizada, que é onde o mundo quer que você tenha uma forma de vida, um estilo de vida, que o mundo prega para você. É por isso que o que Zé da Silva falou hoje de manhã é muito forte. Talvez daqui a um tempo, se você estiver andando na rua
com sua esposa e seus filhos, você vai ser chacotado. Eu tenho uma experiência até prática. Uma colega que trabalha noutra empresa, há 2 anos atrás ela deixou o marido porque se apaixonou por uma mulher. Deixou o marido. Aí viveu 2 anos com essa mulher, aí agora ela se arrependeu. Aí deixou a mulher e quer voltar para o marido. Aí eu disse, que loucura é essa que a gente está vivendo hoje? Quando eu era criança, a homossexualidade era uma coisa bem definida, todo mundo entendia. E tinha 2 coisas, existia um ativo e um passivo. O passivo que era o que chamavam de gay mesmo, e o ativo que tinha outra nomenclatura que davam para ele. Depois de um tempo, isso acabou. Aí passou a ter casal homossexual. Você é o quê? É os 2. Não tem mais esse negócio de ativo e passivo, é tudo misturado. E agora é assim, hoje eu quero homem, amanhã eu quero mulher. E hoje eu quero 2 homens, eu quero uma mulher e um homem hoje também. Então, o mundo hoje, ele parte de uma promiscuidade, de uma perdição, de uma situação de zero de vergonha. E as pessoas estão olhando e cheirando isso. E à medida que cheiram isso, vão começando a achar que isso é normal. E a pressão na sociedade é tão grande, que outro dia eu vi uma entrevista que eu morri de rir e ao mesmo tempo fiquei assim chocado. Um repórter, ele chegava para as pessoas, né, sem estar gravando, e perguntava assim, o que é que você acha do casamento gay? A pessoa, eu acho ridículo, isso aí não tem graça nenhuma, pelo amor de Deus. Aí, ligava a câmera e tal, começava a filmar, aí ele chegava para a mesma pessoa e dizia, e aí, o que é que você acha do casamento gay? Não, acho legal, né? Afinal de contas, todo mundo se ama, né? Hipocrisia. Você tem medo de falar o que você crê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você disser, eu não concordo com a prática homossexual, você está no seu direito. Você não vai ser preso, você não vai ser processado por nada disso não. Tentam imprimir que você não pode falar isso, mas você pode. Você não pode discriminar as pessoas. Mas dizer que eu não concordo com uma prática, eu posso. Eu posso dizer, eu não concordo com, por exemplo, com pular de bug jump. Não concordo. Por mais que as pessoas gostem de fazer. Entendeu? Mas é uma opinião minha. E nós vivemos num país livre, onde nós podemos falar aquilo que a gente pensa, desde que a gente não discrimine, nem venha ferir as pessoas. Aquilo que foi falado também hoje de manhã. Nós não podemos ter medo de falar o que a palavra de Deus fala. No dia que isso acontecer, nós estamos acabados. Vocês entenderam? Então vamos lá. Globalização. Vou pular aqui alguns itens que a gente já sabe. Aqui, falta de uma liderança mundial. O mundo hoje clama por uma liderança mundial. Quando a gente olha para o mundo hoje, olha o presidente da maior potência do mundo. O cara, ele só passa vergonha. Ele é motivo de chacota no mundo inteiro. Essa é a situação do nosso mundo, do nosso planeta hoje. Então o mundo clama por um grande líder. E vocês vão ver já já que esse grande líder vai surgir, tá? A unificação da Europa, que é o surgimento, o ressurgimento do Império Romano. Vocês vão entender isso também mais na frente, tá? A paz no Oriente Médio, que é fundamental para que tudo aconteça, tá? E esse último aqui, vamos ler juntos? Decadência moral, perda dos valores e multiplicação da iniquidade. Aqui está o nosso encargo. Esse é o sinal que a igreja precisa ver, porque foi isso que o apóstolo Paulo falou para nós. É isso que João fala em Apocalipse para nós e também em suas epístolas. Tá bom? Então vamos lá. Alguém conhece essa estátua? Quem conhece essa estátua? Levanta a mão. Alguns conhecem, né? Essa foi a estátua do sonho de Nabucodonosor, que Daniel revelou. Essa estátua, ela representa a história do governo humano, que segundo a época, começa com o reino babilônico, que era a época que Daniel vivia, passa pelo reino medo-persa, essa parte prateada, passa pelo reino greco-macedônico, essa parte aqui de bronze, passa pelo Império Romano, essas 2 pernas de ferro, e passa pelo momento atual que nós vivemos, os pés de barro e de ferro. E nós vamos falar sobre isso para a gente entender melhor. Então, o que é que as profecias de Daniel nos mostram? Elas nos mostram que existe um desenvolvimento do governo humano, que existe o anticristo, e é isso que nós vamos olhar com bastante detalhe, e o tempo do fim, tá bom? Mas eu quero que a gente lembre daquela estátua, porque a gente vai falar mais um pouquinho sobre ela agora.
Quando Daniel profetizou, Daniel estava nesse período aqui, ó, o período do reino babilônico. Esse reino durou aproximadamente de 606 até 590 e... Alguém me ajuda? 539. Não estou conseguindo ver daqui não. 539. Tá certo? Esse foi o período do reino babilônico. Daniel tinha profetizado que após esse reino viria outro reino. E esse outro reino seria o reino Medo-Persa, que teve também essa duração aqui. E Daniel também tinha profetizado que depois viria o reino greco-macedônico, que seria esse período aqui. E depois disso, Daniel fala que viria um reino, que é representado por um outro animal. Percebam que aqui, cada reino é representado por um animal, leão, urso e leopardo. Mas aqui, quando ele fala desse quarto animal, é um animal terrível, sem igual, indescritível. Esse animal, ele destruía tudo que tinha pela frente, ele pisava, ele esmagava, ele devorava. Não havia animal igual a esse no universo. E aí Daniel deixa claro que desse animal descenderia o anticristo. Olha só, o quarto animal. Dá para ler? Vamos ler juntos? E tinha 10 chifres. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 outros chifres. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Esse pequeno chifre que ele cita aqui é o anticristo. Ele vai surgir, vai derrubar 3 chifres, ou seja, 3 reis, e é através desse anticristo que vai se consumar essa era, tá? Então, nós vemos que as pernas de ferro, elas representam o Império Romano, que durou de 168 a.C. até 476 depois de Cristo, tá? E aí eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra de Deus é fiel, sim ou não? Sim. Se a palavra de Deus diz que o anticristo, ele vai vir desse animal que representa o Império Romano, vocês concordam comigo que para que o anticristo surja, o Império Romano tem que ser restaurado? Sim ou não? Sim. Mas alguém vê o Império Romano sendo restaurado no mundo? Alguém aqui vê? Você vê? Não? É por isso que a gente tem que entender que a iniquidade é um mistério. O que é o mistério? É imperceptível, mas é real. Vamos falar sobre isso. Então, o que seria o Império Romano restaurado? Alguém conhece essa bandeira? União Europeia, irmão, isso tem nada a ver com o Império Romano. União Europeia são vários países. Beleza. Vamos entender isso melhor. Você sabia que durante séculos, vários homens poderosos tentaram reunificar a Europa, assim como era no Império Romano? Um deles foi Napoleão. Uma das coisas que Napoleão tentou fazer foi unificar a Europa como um único Estado, sem sucesso. Por quê? Porque isso só iria acontecer no tempo determinado por Deus. Quem manda nesse universo é Deus. E tudo que Ele falou, você queira ou não, vai se cumprir. E aí o que acontece? No ano de 1957, 6 países fazem um tratado. E chuta onde foi esse negócio? Alguém quer chutar? Em Roma. Sai um tratado que lá na frente se tornaria o que nós chamamos hoje de União Europeia. Um único país, uma única moeda, uma única economia, um único poder. Então, a partir daí, começa a restauração do Império Romano nos mesmos princípios que eram antes. Você está começando a entender que agora sim existe uma direção clara para que o anticristo surja? Porque o anticristo ele tem que surgir daí, ó, dessa união. Está claro?
Então vamos lá. E aí, quem é o anticristo? O anticristo é um cara mau que vai surgir lá na frente, ele vai ser um líder mundial, ele vai fazer tudo o que ele quiser, isso todo mundo sabe. Mas eu pergunto hoje a vocês, o anticristo, ele é somente uma pessoa que vai surgir lá na frente, ou ele é um espírito que já atua hoje? Vê só o que é que Paulo diz aqui, ó. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Lembra que eu comecei aquele texto de Mateus 24, com as palavras que o Senhor falou, que ninguém vos engane? Olha só, antes daquele dia virá apostasia. O que é apostasia? Quem pode me descrever apostasia numa palavra? A melhor palavra para descrever apostasia é desvio. Desvio. Quem entende de matemática sabe que se você desviar uma reta em 1 milímetro aqui, às vezes é imperceptível, mas lá na frente elas se tornam 2 retas muito distantes. Desvio. O espírito do anticristo, ele já vem implementando essa apostasia há muito tempo. Paulo diz que atua agora. Isso quando Paulo escreveu Tessalonicenses, há quase 2000 anos atrás, Paulo dizia que isso já atuava agora. Se atuava na época do apóstolo Paulo, você imagine hoje. Antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é o homem do pecado, o filho da perdição? O anticristo. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Isso aqui, ó, vai acontecer na grande tribulação. Na grande tribulação isso aqui vai acontecer, tá? Continuando. Vamos entender agora o contexto histórico que ele vai surgir, e eu quero que depois de ler isso daqui, você ame a Bíblia. Fala assim, eu quero amar a Bíblia. Porque, irmãos, a Bíblia é fantástica, em todos os detalhes. Olha só, aqui quando fala do contexto histórico do anticristo, diz o seguinte, a estátua, ela tinha nos seus pés 10 dedos, Daniel 2. Esses 10 dedos, eles representam o tempo final da história. Lembram que eu falei para vocês que reino macedônico, reino babilônico, medo-persa, depois o quê? Greco-macedônico, romano e no final, pés de barro e de ferro. Então os dedos, eles representam a parte final dessa história. São 10 dedos. Os 10 chifres do quarto animal. Lembra que eu falei que do quarto animal surgirá o anticristo? E o que mais? Os 10 chifres da besta, que está em Apocalipse capítulo 13. Mostrando que existe uma ligação perfeita entre a história, a profecia e a realidade. A Bíblia é perfeita, irmãos. Se alguém um dia disser para você assim, a Bíblia foi escrita por homens, você olhe para ele e diga assim, é impossível. É impossível um homem ter escrito a Bíblia. Sabe por quê? Porque ela tem mais de 44 autores, foi escrita num período de 1600 anos, a maioria deles nem se conheceram, e na Bíblia inteira não há uma contradição. Você tem que amar a Bíblia. É o livro mais fantástico desse universo. Louvado seja o Senhor. E aí, ó, aqui ele fala da visão de Daniel, e aqui ele fala da besta em Apocalipse, certo? Agora vamos falar do contexto espiritual, que é isso aqui que nos interessa. Sobre o contexto espiritual diz o seguinte, não deixem que ninguém os... Irmãos, será que está aparecendo muito essa palavra, ninguém vos engane? Você acha que isso está escrito à toa na Bíblia? É alguma coincidência, por acaso? Preste atenção, não seja enganado. Pegue na mão do irmão que está do seu lado, olhe nos olhos dele e fale com todo o carinho assim, irmão, não seja enganado. Não seja enganado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então presta atenção, ó. Antes daquele dia, que dia é esse que está em letra maiúscula? É o dia da vinda do Senhor, tá? Virá o quê? A apostasia. Virá o
Apostasia é o quê? O desvio, tá? Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Isso aqui foi falado, eu já disse, há quase 2000 anos atrás. Se ele já estava em ação naquela época, e hoje? Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Agora, pergunta de Enem, para entrar no reino celestial. Quem detém o surgimento do anticristo? Alguém sabe? Quem detém o surgimento do anticristo? É uma galera chamada vencedores. Você podia até pensar, a igreja, não. Até porque a maioria da igreja não vai ser vencedora. Quem detém esse cara são os vencedores. E entenda, quando eu digo a maioria da igreja, eu não estou falando de nós só não, tá? Estou falando igreja como um todo, todos os filhos de Deus. Graças ao Senhor, pelo fato de você estar na vida da igreja, você tem muito mais chance de ser um vencedor do que quem está em outros lugares. Creia nisso, tá certo? E aí, esse mistério da iniquidade, agora vem a segunda pergunta: por que é mistério? O que é um mistério? Um mistério é uma coisa que não está clara. O mistério é uma coisa que está obscura, que as pessoas olham e têm dúvida. É ou não é? Pode ou não pode? Mas todo mundo faz. Olha só as frases que mais estão dentro do mistério da iniquidade. E perceba se você já falou isso. Não tem nada demais. Frase do mistério da iniquidade. Outra frase do mistério da iniquidade: todo mundo faz. Outra frase do mistério da iniquidade: não vejo problema nenhum nisso. Não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não é bem assim não. Não, mas o que importa é o amor. Essa é a frase do mundo hipócrita de hoje. O que importa é o amor. Você sabe o que é o amor, seu Zé Mané? Tu sabe nem o que é amor. Amor na Bíblia é sacrifício. O amor do mundo é um amor interesseiro. Eu quero que me ame, que seja do jeito que eu quero. Isso não é amor. Amor na Bíblia é sacrifício. É o quanto eu perco pelo outro. Hoje, às vezes, eu vejo casais na igreja infelizes, porque vivem o amor do mundo. É o marido brigando porque quer o interesse dele. É a mulher brigando porque quer o interesse dela. Onde, na verdade, Deus uniu homem e mulher para que ambos busquem o interesse um do outro. Eu me sacrifico por ela, ela se sacrifica por mim, nós somos felizes. Esse é o amor que Deus ensina na Bíblia. Outra verdade que está aqui, no mistério da iniquidade. Se não dá certo, separa. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Para Deus não existe separação. E eu quero deixar isso muito claro para você hoje. Para Deus não existe separação. Casou é pro resto da vida. É o que a Bíblia diz. Qualquer coisa fora disso é mentira e mistério da iniquidade. Então, não ache que você pode pular num casamento, depois pular fora e buscar outro. Não, você vai pular 10 vezes e não vai se achar. Porque o que Deus uniu, não separe o homem. Está claro isso para nós? Mistério da iniquidade. Homossexualidade, esse é o antro do mistério da iniquidade. Outro dia eu estava lendo uma revista, aí estava lá. Olha o nome da revista, aquela super interessante. Olha, se tem uma revista que brotou do inferno, é aquela dali. Aquela nasceu no inferno, aquela revista. Aí eu peguei ela porque a capa dela dizia assim, olha só a capa da revista. Pesquisa mostra que casais homossexuais têm filhos mais felizes do que casais heterossexuais. Aí eu falei, não, eu tenho que ler essa pesquisa. Irmãos, primeira coisa, você sabe qual é o histórico de casais homossexuais no mundo? É um histórico de, no máximo, 10 a 15 anos. Nenhuma pesquisa comportamental pode ser considerada verdadeira em tão pouco tempo. Você não pode dizer que isso é uma verdade baseada em 2 ou 3 gatos pingados que mostraram determinada coisa e dizer que isso é uma verdade social. Isso é mentira. Mas é uma mentira imposta, onde as pessoas, quando leem,
não olham a fonte, não olham a pesquisa, não entendem a história do que aconteceu, aí diz assim, é verdade, olha só, os casais homossexuais têm filhos mais felizes. Outro viés terrível dessa pesquisa. Os filhos eram crianças que fazem tudo o que querem, têm toda a liberdade, não conhecem uma palavra chamada disciplina. Essa criança vai ser feliz demais, meu irmão. Você está entendendo? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu, quando era criança, eu apanhava da minha mãe todo dia. Tinha dia que eu, assim, dava o final da tarde, eu não tinha apanhado ainda, eu ficava pensando, está faltando alguma coisa. Mas era desse jeito mesmo. Quem conhece Dona Glória não sabe como ela era pauleira, não. Ô Glória, né? Mas é engraçado, irmãos, veja só. Mas é engraçado. Eu não fiquei um cara revoltado. Pelo contrário, eu era um tremendo menino sem futuro e foi essa disciplina que me colocou no eixo. Terceiro, eu amo a minha mãe de paixão. Dou minha vida para fazer o que for possível por ela. E você vem me dizer que nesse mistério da iniquidade, que quer ensinar você que você não pode corrigir o seu filho, que você precisa dar a ele liberdade para ele fazer a escolha, afinal de contas ele não sabe o sexo que ele quer, ele só vai saber mais da frente, então deixa ele livre para escolher. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo que esse mistério da iniquidade opera de forma forte hoje? A pergunta é, qual a sua atitude diante disso? E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui essa tarde. Eu não estou dizendo aqui para ninguém odiar, ou rejeitar, ou humilhar, ou fazer qualquer coisa com quem pratica essas coisas. Pelo contrário, nós devemos amá-las, pregar o evangelho para elas, e ter fé que um dia Jesus possa mudar a vida delas. Mas jamais, nem 1 milímetro, concordar com o que eles fazem. Está claro? Mistério da iniquidade. Agora presta atenção nesse versículo de Daniel. Ele diz assim, ó: e proferirá palavras contra o Altíssimo. Isso aqui é o anticristo que Daniel profetiza nesse capítulo. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Hoje o mundo já confronta Deus diretamente, sim ou não? Sim. E destruirá os santos do Altíssimo. Hoje já tem muitos irmãos sendo destruídos, sim ou não? Sim. Sendo desviados, esfriando, destruindo seus casamentos, suas famílias. O que mais? E cuidará de mudar os tempos e a lei. Isso já é realidade hoje. Vocês sabiam que no passado, a maioria das constituições dos países tinham como base a Bíblia? Hoje, até países, entre aspas, cristãos, como os Estados Unidos, estão mudando suas leis, para que seja permitido o casamento homossexual, para que seja permitido que uma criança escolha seu sexo. Tem estados nos Estados Unidos que o banheiro não tem sexo. Você sabia disso? Não tem sexo. Porque se você é homem, mas você pensa que você é mulher, você pode entrar no banheiro das mulheres. É sério, gente. Arreda mesmo, né? Que o Senhor queime tudo isso. Mas você já imaginou essa situação? Você já imaginou? Mas é impressionante. Essa é a realidade do mundo de hoje, tá? Então as leis estão mudando. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Vocês sabiam que não é muito longe não, há bem pouco tempo atrás, se alguém quisesse se separar, era a maior dor de cabeça do mundo. Porque o próprio Estado defendia a união conjugal e a família. A lei defendia. Era muito comum um casal chegar na frente do juiz, se eu estiver mentindo, me corrija, Abraão. E o juiz dizer, mas rapaz, por que vocês querem separar? E tentar convencer o casal de não separar. Hoje, você precisa de meia hora para fazer uma separação. É no cartório mesmo, é na hora. Não existe mais valorização da família. E pasmem, eu trabalho visitando clientes, e foi semana passada, eu estava na recepção esperando para visitar um cliente, aí estava passando aquele programa Encontro com o Diabo, da manhã na Globo, né? E, não, aquilo ali é o Encontro com o Cão, aquele programa. Aí, irmãos, presta atenção. Está lá, não, silêncio. Ó,
está lá uma antropóloga. Olha a frase que ó Senhor, me segura. Que essa mulher falou. Ela disse assim: a família no modelo tradicional é coisa do passado. Homem, mulher e filhos vai se acabar. Nós precisamos estar abertos ao novo modelo familiar. Aí começa as asneiras. Uma mulher que disse que eu decidi ter filho com produção independente. Então eu fui no banco de esperma, comprei, inseminei e sou mãe e feliz da vida e não quero saber de união. Começou leve, viu? Vou começar a piorar agora. Aí vem o segundo, esse foi forte. Nós somos amigos há anos e decidimos que queremos só ser amigos, mas vamos ter um filho juntos. Que é isso, meu amigo? Se é amigo, não vão ter relação sexual, logicamente, então vai ser por osmose. Aí depois começam os casais homossexuais, que é só o que a Globo prega, né? Irmãos, e a Globo e todas as emissoras, sou defensor de uma não. Por mim, você deveria não perder tempo com televisão. Por mim. O tempo que às vezes a gente gasta na televisão é tempo jogado no lixo. Se você quer se atualizar, ver notícia, tem canais melhores, tem lugares melhores, tá? Então, ó, esse é o desvio. E ó, outra coisa, a televisão é onde está o cheiro mais forte desse mundo hoje. E a internet, tá? Vamos continuar. E aí a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: existem coisas hoje no teu dia a dia que te distraem? Sim ou não? Existem coisas que roubam o seu tempo? Que fazem você se distrair e andar despreocupado? Que fazem você notar que não consegue realizar o que você tem que fazer? Tem um jovem que eu converso com ele quase toda semana. E a reclamação dele sempre é: eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há muitos anos já. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu nunca encontrei uma pessoa que verdadeiramente não tem tempo. Todo mundo que diz que não tem tempo é mentira. As pessoas não sabem organizar o tempo. Tempo todo mundo tem. O problema é que não sabe organizar o tempo. E aí, ó, o mundo, ele criou um arsenal de distração que faz com que a gente priorize essas coisas e não consiga priorizar o Senhor. Agora eu quero que vocês leiam bem forte esse versículo. Vamos ler juntos? Por qual é ele vai prosperar em quê? Qual é a arma próspera do inimigo? O engano. E ele vai pegar quem está o quê? Você podia também dizer, no lugar desse preocupado, distraído, desapercebido, insensível. Irmãos, quem está nessa situação pode ser que nem perceba, mas já está com a marca da besta sobre si. E eu vou mostrar isso para vocês. Vai a perguntinha para você. Tem andado distraído? Cuidado. Vamos ler esse versículo juntos? Quanto a mim... Quando Deus falou com Daniel, a primeira coisa que aconteceu com ele é que o espírito dele foi o quê? Alarmado, despertado. Caramba, que é isso que está acontecendo? Eu não acredito, eu estou desapercebido. E alguma coisa mexeu dentro dele. Ele ficou perturbado. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você vem para uma reunião da igreja, para uma conferência, para uma comunhão, a palavra de Deus é falada e ela não te perturba, alguma coisa está errada com você. Sempre que a palavra de Deus fala conosco, ela nos expõe, ela nos ilumina e ela nos mostra que Deus ainda espera algo mais de nós.
Pelo menos essa é a minha experiência. Toda vez que a palavra de Deus vem até mim, eu sou reprovado. Toda vez. E não é que eu esteja ruim, não. É porque Deus sempre vai querer algo mais de nós. Nunca ache que onde você chegou está bom. Não, aqui onde eu cheguei já está bom. Mentira. Mentira. Paulo, ele chegou a dizer assim, em Filipenses, ele já estava maduro nessa época, ele disse assim, não que eu tenha alcançado a perfeição. Quem aqui se compara a Paulo? Tem algum? Alguém quer se candidatar? Se ele não tinha chegado, imagina eu. Coitado. A carreira é longa, irmãos. Por isso que nós precisamos estar alarmados. Eu preciso orar ao Senhor em toda reunião. Senhor, me dá um espírito sensível para quando o Senhor falar, eu tocar no teu falar. Senhor, me dá um coração aberto para quando a palavra vir, ela entrar e ela mexer comigo. Esse tem que ser o nosso coração, né? E aí, eu quero falar sobre a marca da besta e eu quero que você reflita sobre isso. Deus, antes disso, ouve o Apocalipse aqui, diz assim, ó: a todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar, vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Quem quer essa marca, diga amém. Ninguém, né? Muito bom. Então vamos lá. Muitos dizem que essa marca é um chip, né? Ah, isso é um chip, irmão. Aí tem uns pentecostais sensacionalistas, né? Cuidado com o chip que está vindo aí, vão botar na tua testa, na tua mão, não sei o que lá. Você acha que se a iniquidade é um mistério, seria tão claro assim? Duvido. Agora, deixa eu mostrar para você uma coisa. Deus, Ele estabeleceu que nós deveríamos ter uma marca. Você sabia que Deus tem uma marca? Deus tem ou não tem uma marca? Deus tem uma marca. Deuteronômio 6 diz assim, ó: também, aqui ele está falando da palavra, tá? Da palavra de Deus. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Então Deus, Ele estabeleceu que a palavra, ela precisa ser um sinal na minha mão e um frontal nos meus olhos. O que é que Deus quis dizer com isso? Deus quis dizer que a marca dele precisa ser manifestada no que eu penso e no que eu faço. Frontal dos olhos, o que eu penso. Mão, o que eu faço. A marca da besta, ela está dizendo que faz que ele seja dada certa marca sobre a mão e sobre a fronte. O que é que isso quer dizer? A marca da besta, o símbolo do anticristo, é implementar uma ideologia na sua cabeça, no que você pensa, e na sua mão, no que você faz. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. Será que você já não está sendo marcado com a marca da besta? Se você pensa que sexo antes do casamento é besteira, a besta já carimbou você. Isso é sério. Se você acha que você pode pecar à vontade, vir para a reunião e levantar a mão e dizer aleluia, Jesus é o Senhor, você já está carimbado dos pés à cabeça pela besta. Agora tem uma boa notícia. Quem quer uma boa notícia? Amém. Se você foi carimbado pela besta, por essa marca daí, ainda tem tempo de Deus te limpar. Amém? Amém? Mas para isso, você precisa ser marcado com a marca de Deus. Quem quer a marca de Deus, diga amém. Amém. A marca de Deus é a palavra dele precisa estar no que eu penso e no que eu faço. Vamos dizer isso? A palavra de Deus precisa estar no que eu penso e no que eu faço. Aí vem a pergunta: como é que eu faço isso? Irmãos, eu faço isso quando eu me torno alguém que lê a palavra
que lê a literatura, que ama a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. No começo dessa palestra, eu falei daquela figura dos terceiros 2000 anos. Todo mundo lembra? Os períodos de 2000 anos. Tem um livro que se chama Os Terceiros 2000 Anos. Você deveria ler. Esse livro é maravilhoso e ele esclarece tudo aquilo que está no começo. E mais, nesse livro, aliás, foi nesse livro que eu tenho muito encargo por ele, porque minha esposa foi ganha lendo esse livro. Um livro que falava de profecias, mas que trouxe luz para ela. O que mais? Outro livro que tem tudo a ver com isso que a gente está falando agora. Venha o teu reino. Esse é um livro, irmãos, que fala sobre os mistérios do reino dos céus, ali no livro de Mateus. Maravilhoso. Quem já leu Venha o teu reino? Levanta a mão. 10 irmãos. Nós somos aqui quantos? Não, aqui eu acho que aqui deve ser uns 700, né? Aqui? 1000 é juntando lá. 700 irmãos, só 10 leram esse livro. Eu vou dar um conselho para você. Quando você sair daqui, ou na sua localidade, no serviço de literatura, vá lá e leia esse livro. Outro livro, A Volta do Senhor Está Próxima. Quem já leu esse livro? Mais irmãos já leram, graças ao Senhor. Irmãos, conteúdo do livro. E agora eu quero pegar mais pesado ainda. Quem ganhou o livro quem ganhou o sorteio do livro hoje? Quem foi sorteado no livro hoje? O livro de hoje. Aqui, ó. Olha o título do livro: O Viver Cristão nos Tempos Finais. Agora é prova do Enem Celestial. Quem está lendo esse livro, levanta a mão. Eu estou levantado porque eu estou lendo com a minha esposa. Poucos irmãos ainda. Irmão, eu gostaria que você saísse daqui hoje desesperado para comer esse livro. Amém? Pegue na mão do irmão que está do seu lado e diga assim: irmão, saia daqui desesperado para ler esse livro. Amém? Ó, João, preste atenção, irmãos. João, no capítulo 1 de Apocalipse, ele diz uma frase que eu vou pedir ao Senhor que em nome de Jesus ela martele na sua cabeça daqui para frente. Bem-aventurados que leem. Amém. Vamos dizer juntos? Bem-aventurados os que leem. Quem não lê é fraco. Quem não lê está propício às quedas. Quem não lê desce para Jericó. Nós precisamos ser um povo que lê a palavra de Deus, que ama a literatura. Essa palavra nos salva. Louvado seja o Senhor. Fala assim: eu quero. Vamos ficar de pé, todo mundo de pé. Fala assim: eu quero a marca de Deus em mim. De novo, eu quero a marca de Deus em mim. Louvado seja o Senhor, pode sentar. Amém. Sabe como Deus vai lhe marcar? Sabe como Deus vai lhe marcar? Gaste tempo na palavra. É essa palavra que vai lhe capacitar para que você não seja enganado. Nunca. Louvado seja o Senhor. Agora, olha como é bom ler. Eu estava ruminando a mensagem ontem, e aí eu estava lendo sobre essa questão de ser enganado, do mundo nos levar. Aí Débora fez: pai, eu tenho um versículo aqui que encaixa bem com isso. Aí eu disse: é mesmo? Ela fez: é, mas é em outra versão. Eu nem conhecia essa versão daqui da Bíblia, a mensagem. Aí ela disse: pai, lê esse versículo para o senhor ver se não se encaixa bem. E eu quero que você veja bem esse versículo. Ele diz assim, ó: se o mundo mal os odeia, lembre-se que, antes de tudo, ele odiou a mim. Se vocês vivessem de acordo com a mentalidade do mundo, ele os amaria como se fossem. Presta atenção aqui, ó. O Senhor Jesus falou que se você tiver a mentalidade do mundo, você será do mundo. Olha para o versículo. Você será do mundo? Não.
Eu quero que você entenda agora aqui o que é o conceito de diversidade, pluralidade que o mundo prega hoje. Tudo pode. Nós temos que amar as pessoas com suas diferenças, do jeito que elas são. Afinal de contas, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, né? O mundo, ele concilia você dizer que é crente e pensar e fazer as coisas do mundo. O mundo, bate palma para você. Eles vão dizer para você assim, rapaz, que legal que você é da igreja, mas toma aqui essa cerveja com a gente. Não tem problema nenhum. Você é um crente legal. Uma vez eu vi um irmão dizer assim, poxa, aquele cara é um crente legal. Crente moderno. Fique tranquilo, a peia de Jesus vai comer nesse crente. Mas vai, meu irmão, pode ter certeza. O mundo quer você do jeito que você diz que é, para você viver e pensar como o mundo é. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus é assim? Não, presta atenção, presta atenção. O Senhor fala assim, adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Presta atenção. Aqui, ele não disse que você se torna do mundo. Ele disse que o mundo passa a te amar. Porque uma vez que você é crente, uma vez que você aceitou Jesus na sua vida, você jamais vai ser do mundo. Certo? Embora você até possa viver e praticar as coisas do mundo, mas você é de Deus. É por isso que muitos crentes, depois que eles vão para o mundo, eles entram em depressão, porque o mundo não consegue satisfazê-los, então eles entram em depressão, embora eles tenham tudo no mundo, eles se tornam deprimidos. Mas ele está dizendo que você passa a ser amado, mas aqui o Senhor está dizendo diferente. O Senhor está dizendo o seguinte, se você amar o mundo, você se torna meu inimigo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ser inimigo de Deus? Pegue na mão do irmão que está do seu lado, olhe nos olhos dele com muito carinho e diga assim, irmão, você quer ser inimigo de Deus? Vamos orar 2 a 2? Vamos orar? Pega o irmão e ora com ele, ora por ele. Diga, ore para que ele não seja inimigo de Deus. Ore para que você não seja inimigo de Deus. Amém? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos ler esses versículos bem forte, tá? Eu queria que você usasse bem os seus pulmões para ler esses versículos, tá? E receber luz da palavra de Deus. Vamos lá? O Espírito diz... Deixa eu fazer uma pergunta. Esses versículos precisam de explicação? Mas eu queria tocar só num ponto. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então,
Deixa eu enfatizar mais uma vez. Homossexualidade é doutrina de demônio. Sexo antes do casamento, doutrina de demônio. Divórcio, doutrina de demônio. Viver, indo para balada, essas coisinhas, não tem nada demais, doutrina de demônio. Deus nos chamou para vivermos intensamente a vida da igreja. E para isso, Deus precisa nos desarraigar desse mundo perverso. Ele precisa nos arrancar pela raiz. É por isso que hoje de manhã Ele nos chamou. Se você tem alguma coisa que te impede, alguma coisa que te atrapalha, venha, não tenha vergonha, peça ajuda, peça oração. Irmãos, a igreja é o lugar que pode fazer isso por nós. Nós também fomos jovens um dia. E na nossa juventude nós tínhamos nossos problemas. E como foi salvador ter irmãos que puderam nos ajudar com relação a nossos relacionamentos, com relação à nossa vida. Não se feche em você mesmo. A igreja é o seu lar. É o lugar onde nós podemos receber verdadeira ajuda. É o lugar onde nós podemos realmente trazer transformação para o nosso viver. Mas isso só vai acontecer se eu me abrir ao Senhor. O Senhor, nessa conferência, eu tenho essa sensação, Ele está nos desarraigando. Desarraigar é arrancar pela raiz, é tirar tudo aquilo que nos atrapalha, para nós sermos mais úteis ao Senhor. Amém? Então, Ele nos deu, e Ele nos deu. Vamos ficar de pé e nós vamos ler esse versículo e depois nós vamos orar e ler bem forte, tá bom? Amém? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem. Vamos orar ler esse versículo. Aleluia! Amém! Eu quero finalizar com um recado de Deus para você. Podem sentar. Você quer ouvir o recado de Deus para você? O recado de Deus para você é o seguinte: eu não quero que você se perca. Você está vendo o recado de Deus aí? Eu não quero que você se perca. Mas para isso, existe um caminho que nós precisamos aprender a trilhar. O caminho do arrependimento. Amém? Presta atenção que o versículo diz: até que todos cheguem. Então, o arrependimento, ele é algo que permeia toda a nossa vida. E nós precisamos ter um viver de arrependimento contínuo, para que a cada arrependimento, Deus ganhe algo novo em mim. Amém? Então fala assim: obrigado, Senhor, porque Tu queres que eu não me perca. Que tal agora você se ajoelhar e fazer um compromisso com Deus de que você não vai se perder? Vamos concluir assim? Se ajoelhe, ore e faça um compromisso com Deus. Senhor, eu não quero me perder. Louvado seja o Senhor.